Cruz Vazia é a primeira música do meu álbum chamado Cantando as Escrituras. Eu vou falar um pouquinho como que surgiu essa canção. Essa música chamada Cruz Vazia, ela surgiu em meados de 2020, entre junho e julho. Naquele tempo nós estávamos enfrentando uma pandemia mundial e por isso os nossos cultos eram online, então nós assistimos o culto. Então, em meados de junho e julho, estava assistindo o culto online da minha igreja local. E no final daquela pregação, daquele culto, eu peguei o meu caderno de composição e comecei a escrever algo sobre a pregação que estava falando a respeito de Jesus. Então essa canção ela é uma música diferente das outras. Por quê? Porque geralmente eu escrevo um refrão já com melodia e letra, às vezes sai a música inteira. E essa canção ela é muito engraçada porque eu escrevi toda a letra. Aí eu peguei meu violão e fui tentar fazer algo em cima, colocar uma melodia e não consegui. Não consegui colocar nenhuma melodia, não veio nada, tudo que eu fazia estava bem ruim. Aí como um compositor eu peguei meu caderno e guardei. Em torno de dezembro, novembro ali também de 2020, eu estava com meu violão e estava tocando, brincando com ele, como costumo fazer. E de repente eu comecei a tocar algo e eu lembrei dessa música. Então eu peguei o meu caderno de composição, abri ela e comecei a tocar. Fiz introdução, comecei a cantar a primeira parte, como a letra já estava lá, comecei a cantar a primeira parte, cantei o refrão e cantei a parte final dela. E ela nasceu dessa maneira. E eu quero compartilhar um pouco dela, o que fala a letra dessa música, o porquê ela me marcou tanto naquela pregação da minha igreja local, sobre o que estava sendo o tema, né? Então a música ela começa falando assim: Cristo, nosso Salvador, enfrentou a morte e venceu. Sobre si ele levou todos os nossos pecados. Como ovelha, ele se entregou para termos a vida. E hoje nós declaramos o Cordeiro viveu. Nessa primeira parte, a música ela está falando sobre Cristo, Cristo Salvador, que enfrentou a morte e venceu. Quando nós olhamos para outras religiões, o que nós enxergamos? Onde aquelas religiões tiveram seus deuses, e seus deuses morreram um dia, mas eles não ressuscitaram. Então fala sobre Cristo, o único que foi capaz de enfrentar a morte e vencer. A música ela continua falando que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Cristo, ele era santo, ele era puro, não havia pecado algum em Cristo. E mesmo assim, ele quis levar os nossos pecados. E a música continua falando: como ovelha se entregou para nós termos a vida. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, ela nos fala que Cristo entregou-se como uma ovelha pura, santa, imaculada e sem pecado algum. Então, Cristo, ele se entregou por nós. Nós não merecíamos, nós tínhamos pecado em nós, mas Cristo, como uma ovelha, se entregou, decidiu pegar os nossos pecados e levar sobre si. E aí vem para a parte alta da música, que é o refrão. Na verdade, a parte alta da música, que é o refrão, ela quer dizer o que ela quer contar a história completa da música. Então vai falar assim: a morte não o venceu, a cruz vazia está. Ele reina hoje eternamente para sempre. Então está aqui o ponto central da nossa fé, da minha fé, da fé cristã, que fala que a morte não foi capaz de vencer Jesus. A cruz não tem mais Jesus pregado na cruz. A cruz está vazia, pois ele ressuscitou. E ele reina hoje. Ele reinou no passado, ele reina hoje no presente e ele vai reinar eternamente para sempre. Então, para o final da música, ela vai continuar falando: sem pecado ele nasceu, toda a ira do Pai levou. A Bíblia fala que Cristo, como já estava no início da música, ele nasceu sem pecado algum, ele nasceu sem pecado. Em Cristo não havia pecado, não havia culpa nenhuma. E toda a ira do Pai ele levou por conta dos nossos pecados. E é muito louco nós pensarmos dessa maneira, porque Cristo decidiu pegar o pecado de pecadores como nós e levar sobre si. A ira de Deus tinha que estar sobre nós, mas Cristo, por amor a nós, ele quis levar toda a ira do Pai.
E daí a música vai continuar para o final. Fomos reconciliados com Deus por causa de Cristo. Morte, vida e graça estão firmes em suas mãos. E hoje nós levantamos para dizer. Aí volta para o refrão, a morte não venceu. Então essa música, ela é um retrato da nossa fé cristã. Ela vai falar sobre um Jesus que veio como homem, ele veio sem pecado algum, como uma ovelha, ele se entregou por nós. Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus, mas Deus nos ofereceu Jesus, o seu Filho. E Jesus é aquele que levou toda a ira do Pai, toda a nossa condenação, todo o nosso pecado, toda a nossa dívida estava sobre os ombros de Jesus. E nós fomos reconciliados com Deus por causa de Jesus. Então, fala sobre um Jesus que tanto nos amou, um Jesus que tanto se entregou por amor a nós. E a nossa fé, ela entende, ela compreende através da Escritura que a morte não foi capaz de poder vencer Jesus. E a cruz vai estar vazia eternamente, porque Jesus ele reina hoje e ele vai reinar eternamente. Então, que de alguma maneira essa canção possa falar o teu coração, ela possa inundar o teu coração com aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Cristo é o único capaz de nos levar até Deus. Todas as religiões nos tentam levar até Deus, mas Cristo é o único capaz, porque sem pecado, sem culpa, ele nasceu, ele morreu, ele levou a ira do Pai, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Então que essa canção possa falar profundamente ao teu coração como ela fala o meu.